procura qualidade, atendimento completo no mesmo lugar, respeito e seriedade e uma empresa registrada nos órgãos competentes. Oddo Centro Odontológico, 6 anos atuando com a mesma equipe, profissionais experientes e qualificados. Faça seu tratamento com tranquilidade. Queremos contribuir para que seu sorriso esteja sempre bonito e saudável. Oddo Centro Odontológico, na Marechal Floriano Peixoto, em Foz, fone 3025-4850. Quando a gente faz com amor, tudo fica perfeito. Nosso serviço não exige sacrifício, só precisamos ter amor e carinho. Há 20 anos nos amamos o que fazemos. Lavamos roupas, tapetes, cortinas e edredons. Lavanderia convencional, lavagem a seco, lavagens especiais e lavagens industrial. O atendimento rápido que sua empresa merece. Atendemos também hotéis e restaurantes. Buscamos e levamos em sua casa ou empresa. A Rose Lavanderia, agora com parceria com a Restauradins, empresa especializada em restauração de roupas, calçados e bolsas. Roses Lavanderia, com 4 lojas para melhor lhe atender. Na Avenida JK, Jorge Schimmelfeng, anexo ao Big Hipermercado e a matriz na Marechal Floriano. Telefones 3523 5119 e 3523 0021. A Gold Clean trabalha com produtos e equipamentos de limpeza há mais de 10 anos e conta com as melhores marcas entre enceradeiras, produtos especiais para pisos, limpeza e higiene, além do famoso rodo 2 em 1 que limpa e seca ao mesmo tempo. Conheça nossos produtos. Entre em contato pelos telefones 3574-5396 e 3025-2945 ou venha até nós na rua Antônio Raposo Tavares 932. Gold Clean, excelência no atendimento e a busca pela satisfação de seus clientes. Você não precisa mais desfazer daquela peça de roupa que desbotou. Agora você conta com a Restauradins. A Restauradins é uma empresa especializada em restauração de roupas, calçados e bolsas. E já é um sucesso, pois as pessoas têm cada vez menos tempo e querem mais praticidade. E a loja reúne vários serviços no mesmo espaço. O tingimento é feito na indústria no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul. Já na loja, as costureiras ajustam, consertam, criam detalhes e até modificam as roupas. Há 7 anos no mercado, a empresa vê sua clientela aumentando a cada dia, principalmente depois que passou a anunciar no programa informativo dos condomínios. A Restauradins pensou em você, amigo cliente, agora com parceria com a Rose Lavanderia. Restauradins, conheça nossa loja na Almirante Barroso, 2243, telefones 3025-4832 e 3574-5423. Para responder o e-mail da Débora do edifício Augusto Araújo, estamos com o nosso convidado, o Dr. Eduardo Ribeiro, que vai responder a Débora. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor, a Débora tem enviado para nós um e-mail e nesse e-mail ela pergunta: a síndica do prédio está como síndica há muito tempo, nunca tem eleição para mudança. Isto pode acontecer? Olha, não deve acontecer. Para poder responder realmente, eu precisaria ter conhecimento da convenção do condomínio, desse condomínio, para verificar essa particularidade da recondução do síndico. E a segunda pergunta, ela diz o seguinte: na última reunião de condomínio realizada, foi definido que seria realizada a compra de bebedouros para o prédio, entre outras coisas. Até o momento não foi realizado nada do que foi decidido na reunião. O que podemos fazer? Bom, a Assembleia sempre é soberana. Os condôminos eles podem se reunir e convocar uma nova Assembleia para prestação dessas informações do síndico. Para isso ela precisa de 1/4 dos condôminos do edifício para convocar isso com base sempre no que diz o Código Civil. Porém, por isso que eu falo, eu vou tomar base no Código Civil, que é a legislação pertinente, porque não tenho conhecimento da convenção desse condomínio. Mas tomando por base o Código Civil, com 1/4 dos moradores, ela pode convocar uma assembleia para que seja esclarecido. Porém, em relação à aquisição de patrimônios, reformas, etc., as assembleias elas autorizam o síndico a fazer. E ele vai fazer essa atividade assim que ele tiver sempre condições de caixa. Então, toda vez ele pode ter um interesse em uma pintura, de uma reforma, compra de um bebedouro, tá? Mas de repente houve uma inadimplência no final do ano,
de repente houve aí uma situação de um funcionário que saiu e você tem que fazer a rescisão desse funcionário. Então, esses valores são prioritários sobre a aquisição do bebedouro. Então, essa análise nós temos que fazer no condomínio. Porém, está o síndico autorizado. O que deve ele fazer? Deve fazer uma licitação ou então uma procura de preço, pelo menos 3 preços diferentes, para a aquisição. E essa aquisição sempre vai depender do saldo de caixa do condomínio. E a terceira pergunta da Débora é o seguinte: nesta mesma reunião foi decidido criar a provisão para a pintura do prédio. Já passou o período de 6 meses e não foi realizado nenhuma reunião para realizar a pintura. O que podemos fazer? Novamente, convocar, um quarto dos condôminos, convoca uma reunião para que o síndico possa prestar esclarecimento. Porém, nessa questão dela, ela não nos trouxe a informação de que se foi feito este aporte econômico, ou seja, se foi decidido em reunião que iria se cobrar algo a mais para se colocar um caixa para a destinação da pintura. Se ela não me diz aí, claro, se foi cobrado ou não, se as pessoas pagaram, ou se ainda não foi feito nem esse orçamento para saber qual é o parcelamento que eles vão ter que fazer, qual vai ser o aporte. Então nós temos que verificar essas situações. Se houve esse aporte econômico, ou seja, foi cobrado dos condôminos, o síndico sim tem que prestar contas do dinheiro recebido e da atividade que se compromete a esse dinheiro, que seria, no caso, a pintura. Se há esses problemas no condomínio, o ideal até é que seja convocada uma assembleia para que se analise a atividade do síndico, se realmente ele está atendendo aquilo que ele se propôs quando assumiu como síndico do condomínio. Temos mais pergunta da Débora aqui, mas vamos responder depois do intervalo. Voltamos em um instante. Você não precisa mais desfazer daquela peça de roupa que desbotou. Agora você conta com a Restaura Jeans. A Restaura Jeans é uma empresa especializada em restauração de roupas, calçados e bolsas. E já é um sucesso, pois as pessoas têm cada vez menos tempo e querem mais praticidade. E a loja reúne vários serviços no mesmo espaço. O tingimento é feito na indústria no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul. Já na loja, as costureiras ajustam, consertam, criam detalhes e até modificam as roupas. Há 7 anos no mercado, a empresa vê sua clientela aumentando a cada dia, principalmente depois que passou a anunciar no programa informativo dos condomínios. A Restaura Jeans pensou em você, amigo cliente, agora com parceria com a Rose Lavanderia. Restaura Jeans, conheça nossa loja na Almirante Barroso, 2243, telefones 3025 4832 e 3574 5423. Quando a gente faz com amor, tudo fica perfeito. Nosso serviço não exige sacrifício, só precisamos ter amor e carinho. Há 20 anos nos amamos o que fazemos. Lavamos roupas, tapetes, cortinas e edredons. Lavanderia convencional, lavagem a seco, lavagens especiais e lavagens industrial. O atendimento rápido que sua empresa merece. Atendemos também hotéis e restaurantes. Buscamos e levamos em sua casa ou empresa. A Rose Lavanderia, agora com parceria com a Restaura Jeans, empresa especializada em restauração de roupas, calçados e bolsas. Rose Lavanderia, com 4 lojas para melhor lhe atender. Na Avenida JK, Jorge Schimmelfeng, anexo ao Big Hipermercado e a matriz na Marechal Floriano. Telefones 35 23 51 19 e 35 23 00 21. Dando continuidade às perguntas da Débora, do edifício Augusto Araújo, estamos aqui com o doutor Eduardo, que vai continuar respondendo as perguntas para nós. E a Débora pergunta, doutor, estamos solicitando uma reunião do condomínio faz tempo e a síndica nunca realiza. O que pode ser feito neste caso? O próprio Código Civil permite que você ajuize uma ação para que ele faça essa prestação de contas, certo? Mas antes disso é possível, como eu já vim dizendo nas outras questões, de que o condomínio é a participação de todos. Então é importante da união dos condôminos porque eles têm um objetivo comum, que é o prédio deles, onde eles moram. Então o que teria que fazer? Convocar uma assembleia exigindo a prestação de contas. A legislação obriga o síndico a fazer isso. A convenção com certeza tem lá especificado que de tempos em tempos, no mínimo
de ano em ano ele tem que apresentar as contas dele, inclusive com a previsão para o ano seguinte. Então isso é obrigação do síndico. Inclusive ele responde pelo novo Código Civil, civil e criminalmente por seus atos. Então, é importante você estar acompanhando essas atividades desse síndico. E neste caso, o ideal é convocar realmente uma assembleia para prestação de contas. Ora, nós estamos falando de uma mesma condômina, de um mesmo condomínio. Então, esses fatos todos poderão, numa única assembleia, ser solucionados. Então, convoca a assembleia, com 1/4 de assinaturas dos condôminos, coloca na pauta dessa convocação esses itens que ela está discutindo. A compra do bebedouro, a pintura do edifício e, lógico, a prestação de contas de tudo isso que foi programado, do dinheiro que entrou, do dinheiro que está saindo, que eles têm direito de saber e o síndico tem obrigação de dar essa informação. Quer dizer que ela se reúne com mais condôminos e discute esse assunto e leva Mas o ideal é que a reunião, faça a né? convocação. Para fazer essa convocação, ela tem que ver. Vamos dizer que o condomínio dela tenha lá 10 apartamentos. Só para a gente fazer um efeito de cálculo. 1/4 disso, ela teria que ter 3 condôminos para poder chamar essa assembleia. Então, 3 condôminos assinam um pedido de assembleia, mesmo que o síndico não faça. Porque ela comenta nessa pergunta que o síndico, por várias vezes, ele é procurado e ele não dá resposta. Então, ao invés dela procurar o síndico para que ele convoque a assembleia, reúna os condôminos, 1/4 dos condôminos do edifício, e faça essa convocação. E ela terá que comparecer. Se ela não comparecer a essa assembleia, cabe a eles buscarem aí judicialmente a interpelação dela, porém a assembleia, nessa atitude dela do não comparecimento, pode destituí-la como síndica. Então ela pode perder a função de síndica e uma outra pessoa assumir. Mas para isso tem que ser uma outra assembleia específica. Mas pode ficar definida de primeira, em comparecimento, que eles convocarão uma outra assembleia, uma vez que ela não prestou contas, para que seja feita nessa outra assembleia a análise da destituição ou não do síndico. E a Débora pergunta, doutor, a garagem está sendo usada para depósito de entulho. O que deve ser feito para evitar isso? Bom, em primeiro lugar, garagem não é para isso. Em segundo lugar, precisaria verificar se esse é um entulho de um condômino ou se é um entulho do condomínio. Ou seja, um entulho de obra realizada por um apartamento, né, por um proprietário, ou de obra realizada para o condomínio. Isso não está claro. Mas, de qualquer forma, não é local para se colocar. Na garagem, tecnicamente, só devem estar veículos. Nada mais do que veículos. E veículos dos proprietários dos apartamentos. Ou dos seus moradores. Muitas vezes você pode ter alguém que está lá como inquilino, locatário, né? Ou então um imóvel cedido, ou do usufrutuário. Existem outras situações de quem ocupa o imóvel. Mas ali é o lugar para um veículo. Então, muita gente coloca lá bicicleta, coloca patinete, coloca materiais da sua casa. Não pode, a garagem não pode ser desvirtuada. Ela ali é o local para veículo. Inclusive, o condomínio tem uma responsabilidade sobre o veículo. Nada mais do que tiver ali, o veículo tem responsabilidade. E não deve ser realmente colocado com entulho. Até porque, dependendo do tipo de entulho, eu estou imaginando um entulho de obras, eles podem proliferar vários bichos, insetos, ratos e etc. num local desse, que não é interessante para o condomínio. Né? Então, o que tem que se fazer? Novamente, notificar o síndico, porque ela é a pessoa que representa o condomínio. Ela pode notificar o síndico. Nesta hora, o que eu aconselho a ela é que ela não faça mais notificações verbais. Que ela busque formalizar essas representações e esses pedidos. Que ela protocole, que o síndico receba, ou o porteiro receba em nome do condomínio, para que ela tenha registro dessas informações, desses pedidos, e aí sim ela poder tomar uma providência na sequência. Mas ela vai ter que, neste caso, pedir para que o síndico tome providências. Tanto se for entulho de um condômino, ou se for entulho do condomínio. Se for de um condômino, poderá o síndico, inclusive, aplicar multa sobre esse condômino que está usando a garagem como um depósito para entulho. Se for do condomínio, o síndico é que tem que prestar esclarecimentos. Afinal de contas, o que o condômino não pode, o condomínio também não. Então ela vai ter que tomar essa providência. Mas que ela faça formalmente esse pedido. E a sexta e última pergunta da Débora é o seguinte: a limpeza da caixa d'água não é realizada periodicamente. O que pode ser feito para isto que seja realizado? Bom, ela pode buscar até um recurso externo, mas novamente o síndico é responsável para isso e ela que formalize esse pedido ao síndico, porque é uma questão de saúde. E sendo uma questão de saúde, ela pode também informar isso à vigilância sanitária.
E a vigilância sanitária do município vai encaminhar um fiscal e que vai fazer essa verificação, se está sendo feita essa manutenção ou não. Por quê? Porque se a caixa d'água não estiver bem tampada, se a caixa d'água não estiver sendo limpa periodicamente, essa água servindo de um meio de sustento, as pessoas tomando dessa água, poderá ter aí uma série de doenças que poderão vir dela. E isso é uma responsabilidade do síndico. E o síndico tem que estar atento, porque desde a instalação do Código Civil de 2002, em janeiro de 2002, deu ao síndico a responsabilidade civil e criminal. Então, se uma pessoa vier a contrair alguma doença por causa da água que ele tomou no condomínio e essa caixa d'água não é feita a manutenção, a responsabilidade civil e criminal é do síndico. E esse condômino poderá processar esse síndico civil e criminalmente. Criminalmente pelo aspecto de que ele, não de forma dolosa, mas ele acabou deixando com que, não fazendo o seu serviço, uma doença chegasse a um condômino. E civilmente, para que ele se indenize das despesas que ele tiver ou dos danos que ele tiver em relação a essa doença que ele foi acometido, em relação ao não trato da caixa d'água. Então o síndico precisa realmente ficar muito atento. Ele às vezes não faz por uma questão econômica e esquece que lá na frente, se houver uma doença transmitida por essa água, ele vai responder e poderá responder civil e criminalmente. E responde com o seu patrimônio. Então é uma responsabilidade muito grande. Muita gente quer ser síndico de condomínio porque ele quer colaborar, quer fazer, porém ele precisa lembrar que ele sendo síndico, ele tem essa responsabilidade tanto civil e criminal bem clara pelo Código Civil e que ele vai responder. Então essa manutenção da caixa d'água é obrigatória, tem que ser feita periodicamente, o ideal é que de 6 em 6 meses que o condomínio providencie a limpeza da sua caixa d'água. Se ela tiver dificuldade que o síndico tome essa providência, que ela comunique então à vigilância sanitária, que aí o órgão, que é a vigilância sanitária, poderá inclusive até multar o condomínio, o que é uma situação desagradável para o condomínio, porque essa multa vai ser rateada entre todos os condôminos. O que vocês não querem isso. Mas a vigilância pode notificar, dando um prazo para que o síndico faça a limpeza da caixa d'água. Então isso é muito importante. E o síndico tem que entender essa situação, porque realmente se houver uma proliferação de doenças no condomínio, em função da água, ele terá problema no bolso dele e terá dor de cabeça, porque ele pode responder criminalmente por causa desse ato dele de não fazer a manutenção da caixa d'água. Então não é só ser síndico, ele tem que ter consciência também do que é o trabalho de um síndico, né, doutor? Com certeza. O ideal é que ele conheça bastante disso, que ele procure o sindicato, o Secov, para ter orientação, que ele procure um profissional da área, porque a responsabilidade, no mínimo que ele dê uma lida no Código Civil e que ele dê uma lida na Convenção e Regimento Interno. Quer dizer, o síndico ele tem que conhecer todas as obrigações, direitos e deveres do Regimento Interno e da Convenção de Condomínio, bem como do Código Civil. Porque o Código Civil é que disciplina essas regras. E nessas regras é que vem essa responsabilidade do síndico. Que ele acha que simplesmente é contratar, demitir e pagar a conta, não é bem por aí. Ele tem uma série de responsabilidades que ele tem. Vamos citar uma outra situação que não é o caso que ela falou. Pessoas hoje decoram muitos apartamentos na sua varanda com vasos de flores. Isso é proibido. E se acontecer um acidente e o síndico não tomou providência, não só o apartamento onde estava esse vaso, que acabou caindo sobre alguém ou sobre um veículo, né, vai responder por isso. O síndico vai responder. Por quê? Porque ele, síndico, não deveria ter autorizado ou ele deveria ter tomado providências para que não ficasse aquele vaso naquele local. Como também nas obras, aquelas proteções em volta do edifício, em realização de obras, pinturas externas, etc., manutenção externas. Se acontecer alguma coisa, a empresa responde, mas junto com ele responde o síndico. Por quê? Porque o síndico teve exigido da empresa a proteção em volta para evitar esse tipo de acidente. Então o síndico, ele, como um empresário, tem muita responsabilidade na administração do seu condomínio.